Olá, estamos no Giro Novo Dia e hoje o assunto é excelente e é um assunto que eu tenho uma paixão porque eu quis, na verdade, ser arquiteto no passado. Eu só não consegui porque aqui em Jundiaí não tinha. Então, hoje eu trouxe aqui como convidada a Juliana Condrati, que é da Senti, na verdade, Arquitetura. Ela que é sócia da Lígia Carreiras. Isso Isso. mesmo? Somos duas amigas aí que estudamos juntas, em São Paulo também não havia em Jundiaí na época, estamos juntas há 14 anos e estudamos juntas e aí durante a transição ali de entre estudante e formada, a gente tomou coragem, porque a gente queria muito trabalhar juntas esse ramo e iniciamos a Régua Arquitetura, né? Então a gente não nasceu como Sente, a gente nasceu Mas como vocês Régua já Arquitetura. finalizaram, por exemplo, a faculdade e já começaram trabalhando Não, juntas? nós estagiávamos já a partir do terceiro ano de faculdade, estagiávamos juntas em um escritório de arquitetura aqui na cidade. E aí a ligação pessoal foi muito forte, a profissional foi muito forte também. Então a gente ainda trabalhou um tempo juntas sem que fosse Sente. E depois que veio a vontade de ter, né, esse desafio, falou: você está com coragem? Eu também, vamos encarar. Tínhamos ali uns 2, 3 anos de formadas e sentimos prontas para esse desafio. E aí começamos, eu e ela, uma mesa e 2 computadores. E aí nasceu a Régua Arquitetura. Nascemos na Régua Arquitetura porque nós éramos do setor de arquitetura de um incorporador chamado Régua Empreendimentos. Uma pessoa que nos conhecia o nosso trabalho, convidou para fazer parte dessa Régua Empreendimentos e nós éramos do setor de arquitetura, Régua Arquitetura. E assim ficou por alguns anos funcionando e tal. E depois de um tempo que veio a vontade de mudar o nome, porque a gente não se identificava mais com aquilo, não era um nome que tinha sido escolhido por nós, né? Não estava ali no nosso coração. Aí a gente fez um trabalho de pesquisa ali, de branding, e a gente entendeu com os clientes, conversando com os clientes, eles diziam: vocês sentem o que a gente está pedindo, vocês sentem, até eles falavam, vocês sentem o nosso sentimento, vocês sentem o que a gente está pedindo ali, buscando, e vocês conseguem transmitir isso muito bem para o projeto. E aí a gente, enfim, com uma empresa de marketing que nos ajudou, falou: então vocês são a Sente Arquitetura hoje, né? Então eu falo muito para os clientes que hoje eles estão conosco para a gente poder sentir exatamente o que eles querem, sentir exatamente o que eles estão sentindo para aquela transformação, porque é sempre uma transformação ou de vida, ou de ambiente, de reforma, uma casa nova, um apartamento novo, um ambiente novo, né? Então a Sente vem para sentir o que ele quer nessa transformação e atender e ficar da maneira que o cliente sonha. Então, ou seja, através do feedback dos clientes, você trouxe essa nova marca para o mercado, né? Isso aí. Isso, mas já faz quanto tempo que Nós vocês estamos estão com a juntas há marca? 14 Mas a anos. Sente, ela Estamos há mudou a marca 6. com 6 anos. Estamos há 6 Eu anos até juntas ganhei um com você. presente aqui, ó, a marca tá aqui, eu até vi, vou até abrir, viu, gente? Aqui, ó. Tomara que você goste aí. Ganhei um mimo, né? Então, assim, eu gosto muito dos mimos, tem um pessoal que vem Ah, fazer você tem um entrevista estúdio aqui. lindo aqui, tomara que... Fique à vontade em trazer os mimos aqui, acho Ah, importante, você tem bom entendeu? gosto. E... Já que é quase um apreciador da arquitetura, né? Ah, era a minha vontade, né? Mas assim, aí a publicidade também picou e acabei ficando, né? É isso Na aí. publicidade. Então, deixa eu abrir. É pesado, viu, gente? Não é leve aqui esse material, não, aqui. Olha que coisa mais linda. E isso aqui surgiu de onde? Então, a gente se identifica com esses objetos de decoração, eu acho que faz muito parte você trazer... Você vai olhar e vai lembrar de nós, E né? você percebeu que combina aqui no escritório, né? Ali Que o eu escritório- percebi, ali à frente, é bem moderno, é bem lindo, acho que você vai curtir aí. Olha aqui, são duas peças muito bonitas. Obrigado pelo presente. Imagina, é um prazer. Tá? Deixa eu só tirar aqui e deixar na mesa para decorar, inclusive. Isso. Que aí fica bonito. Aqui. Conta pra gente, você tá aqui em Jundiaí, né? A Sente tá em Jundiaí, fica ali no Engabaú. Isso, nós estamos instalados ali no Anhangabaú, na Carlos Salles Bloch. Temos, então, um escritório próprio. Eu gosto muito de ter um cantinho para trabalhar, para pensar, para receber. Eu acho que o home office funciona muito bem em muitas situações, mas a gente gosta de estar junto. O processo de criação, junto com a nossa equipe também, ele é muito corpo a corpo, a gente fala, é muito sentir, né? E aí a gente entende que algumas vezes você está online, está longe, esse sentimento não chega com tanta vibração, assim. Então, nós temos hoje um escritório, recebemos o cliente lá, ficamos bastante tempo,
Um dia eu gostaria que você fosse lá Claro, tomar eu um vou café sim. conosco. E a arquitetura nada mais é do que você pegar o sonho do cliente, né, e transformar aquilo numa realidade. A gente fala que tem medo de falar que é do clichê, eu transformo o seu sonho em realidade, mas Mas é no final isso, é a isso gente mesmo, né? pega essas ideias. Eu brinco que eu falo assim, quando o cliente senta na nossa mesa, ele está com as ideias aí em ebulição na cabeça, muitos Pinterests, muitos Instagrams, e a gente junta tudo isso de uma maneira coerente, né? Porque é isso, é transformar um sonho em realidade. Algumas vezes é um investimento de uma vida inteira, é uma energia que você está se dispondo a... Tem gente que muda de... Tá tendo muita gente que vem de São Paulo, reside em Jundiaí, ao contrário, também já fiz, gente que é de Jundiaí, vai para São Paulo, então é uma energia e é um sonho, uma mudança que tem a ver com um sonho ali de realizar alguma coisa, né? E você Então acha a que o gente... pessoal vem com uma cabeça mais aberta de São Paulo para cá, ou você acha que o pessoal de Jundiaí já está com uma mente aberta para abraçar a arquitetura? São clientes ótimos. Jundiaí gosta muito da arquitetura. Você vê, não é à toa que é uma cidade que movimenta muito esse mercado. Então, a gente tem muitos escritórios na cidade. Tem lojas belíssimas, lindíssimas, que competem muito bem com lojas de São Paulo, Campinas. Então, o pessoal público, a gente atende outros também. Eu atendo gente até da Alemanha. Ah, que bom. Né? Hoje estou fazendo um projeto na Holanda. Então, a gente tem clientes ali de toda a região e até do mundo. E uma geração que gosta muito, né, do bem-estar. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa percepção do bem-estar dos ambientes. E eu gosto muito da região, gosto muito de trabalhar por aqui, sim. Eu ia perguntar aqui uma questão sobre, assim, qual é o segredo de vocês estarem fazendo tanto sucesso aqui na cidade, mas assim, do jeito que você fala com amor, Ah, você já acha? está respondido. Eu sou suspeita para falar, porque eu acredito muito no poder da arquitetura de interiores. É, o sucesso, ele é assim, o que você conseguiu entregar e o que aquilo trouxe para o cliente, né? Você me dá licença, eu vou contar umas histórias aqui que são bastante comoventes para mim, porque eu entendo que a arquitetura ela é para isso. Então, quando a gente fala de arquitetura de interiores, e a arquitetura em si também, mas eu vou falar um pouquinho da arquitetura de interiores, a importância dela é porque a gente vive dentro. Né? A arquitetura é muito importante, mas a arquitetura de interiores, a vida acontece dentro, eu falo para o meu cliente, né? Então, aquele copo que você pega de manhã para tomar o seu suco, a xicrinha de café, a localização da cafeteira, ela acontece dentro da casa, né? E a importância da arquitetura de interiores, ela vem não só para a gente deixar um ambiente bonito. Eu falo que, assim, é inegável que a gente busca a estética e a beleza na arquitetura de interiores, mas nós, depois de muitos anos, entendemos que a estética é muito importante, mas o funcionar, a casa estar correta e trazer o bom uso daquele interiores. Então, eu tenho situações de relatos de clientes que me disseram o seguinte, fui fazer o quarto de uma menina de 3 anos, de 3 aninhos, que ainda dormia com os pais, na cama dos pais, porque ela ali, aquele quarto dela estava meio desajeitado e tal. E aí, a gente fez um quartinho para ela e ela me mandou mensagem, falou: Ju, minha filha dorme hoje sozinha no quarto, adora o quarto, e hoje eu tenho a minha cama com o meu marido ali, né, separado da questão da nenê, e ela se sente bem, não é que foi uma coisa que foi forçada e ela vai ficar... Então, depois que a gente montou aquele quartinho dos sonhos, ela passou a dormir sozinha no quarto. Você trouxe uma funcionalidade para aquilo, né? Então, olha a satisfação que é poder realizar isso. Eu também recebi um relato eu gosto muito de lembrar desse relato, que é era uma menina que tinha 15 anos, a mãe me chamou, o quarto tinha uma cama, um armário, ali um papel de parede e tal, e ela me chamou porque ela era muito bagunceira, porque o quarto estava sempre bagunçado, porque ela era muito bagunceira. E a gente fez um quarto lindo, assim, super bem pensado para as estruturas que ela queria, e colocamos bancada, enfim, baú, tudo que era necessário para o quarto. E ela falou: Ju, a minha filha não era bagunceira. Era o quarto que não tinha estrutura para ela conseguir se organizar, estudar, trabalhar, fazer os Fazer trabalhos da organização, escola. né? E aí, durante muito tempo, ela falou: Ju, muito tempo, o quarto tá bem arrumado, tá feito. A minha filha não era bagunceira. Então, olha a importância disso que a gente entrega, né? E você falou uma coisa agora que eu achei, dois exemplos que você trouxe, é interessante da gente trazer para o público, né? A arquitetura, talvez, as pessoas pensem assim, se eu contratar um arquiteto, eu tenho que mexer na minha casa inteira.
né? Ela pode ir por cômodos, ela pode fazer uma Pode, diferenciação em cima disso claro, daí, né? mesmo porque a vida é mutante, né? A gente muda muito, nada é eterno. Então, em uma situação a gente tem um quarto de bebê, em outra situação a gente tem um quarto de uma menina de 15 anos, em outra situação a cozinha era fechada e agora a vontade é ter uma cozinha integrada. Os móveis da sala mudam, a gente faz muito esse trabalho de retrofit também, entender que aquela característica da casa ficou num lugar e a gente vai fazer um novo, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho de arquitetura em si e como a arquitetura de interiores melhora, inclusive, a arquitetura da casa. Mas é possível, sim, tanto fazer uma casa inteira e transformar aquilo, né, exatamente a casa como você quer, e como ambientes, e são muito transformadores, né? E você acha assim, existe um segredinho, alguma coisa para manter ou fazer com que a obra ela seja menos desgastante, assim? Porque a Na gente hora sabe da que obra, é, né? né? A Isso. gente sabe que assim, não, vou mexer um negocinho, mas você sabe que vai ter todo alguns dificuldades ali, né? Sim, é Existe um inevitável. segredinho para poder facilitar isso? A gente tem hoje, então, a nossa estrutura lá no escritório, ela é composta pela equipe de projetos, então sou eu e a Lígia, mais duas arquitetas, aí tem o pessoal de marketing, engenharia, e aí tem o setor de engenharia, que é a execução das obras. Onde que começou essa vontade, né? No começo só fazia projeto, entregava um bom projeto ali para o empreiteiro e a pessoa fazia os acompanhamentos, mas nunca ficava exatamente como a gente queria, sempre tinha um ruído ali de comunicação, não sei, aquilo a gente tem falou, vamos começar então a fazer a obra, entender quais são os pontos que o cliente que a gente precisa dar mais atenção, enfim, por uma coincidência do destino também, meu pai é engenheiro civil muitos anos, ele morava no Chile durante muitos anos, eu resgatei ele do Chile, falei, volta que eu estou precisando de você aqui. E aí hoje a gente, junto com meu pai, eu tenho um setor de gestão e o segredo está aí, na verdade, é ter um profissional que te oriente no processo de obra, porque obra é o problema, né? A gente está lidando com um problema. A dor de cabeça ela vai vir se você não souber lidar com aquelas situações e aqueles problemas de obra. Então, eu brinco, eu falo que tem duas questões aí que para você seguir numa obra mais tranquila. É ter o gestor, ter o projeto, né? Porque sem projeto, o que exatamente vai ser feito, né? Então, ter o projeto. E o gestor de obra, ele vem para dar esse caminho. Então, o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois, quais os cuidados que a gente tem que tomar com todos os processos de obra. Então, não adianta atropelar as fases. E aí, ele vai dando esse caminho para o cliente, estando lá quase que diariamente, né? Em geral, a gente acaba indo quase que diariamente na obra do cliente e lidando com esses profissionais, porque é difícil para o cliente final, uma pessoa que é lá advogado, você, jornalista, apesar de ter o gosto, né, pela profissão também de arquiteto, mas você não aplica aquilo todos os dias, né? Então, o pedreiro, você fica vendido na mão do pedreiro e ele vai dizer para você, mas vamos fazer assim porque é assim que eu sempre fiz, né? E aí depois o resultado final não fica como você quer porque você acabou comprando a ideia daquele pedreiro. Então a obra tranquila, ela vem a partir de um projeto bem feito, bem executado, bem concebido e depois com o gestor de obra, né? Um engenheiro que consiga te acompanhar. E hoje eu tenho assim uma tranquilidade muito maior. Existe uma questão também que a gente brinca, assim, como o cliente percebe a obra. Se ele percebe que aquilo vai ser um Um transtorno, mas para caos, né? melhorar depois, ele passa por aquela tempestade, né? Mas se vê problema em tudo ali, se tudo é uma questão, porque de fato vão ser questões que eles vão ter que resolver. O engenheiro junto com o cliente e tal, mas no geral, com o gestor de obra, a gente consegue seguir uma obra muito mais tranquila mesmo, essa é a palavra, né? Você falou assim que hoje a equipe é você, a Lígia, Isso. né? Tem seu pai e Isso, que é do tem... setor de engenharia, e a gente tem mais duas arquitetas que nos dão o apoio, então hoje a gente é em 6 pessoas, né? Que legal, eu quero visitar lá. Sim, faço questão de tomar um café. Importante. Você tem algum case, acho, assim, você contou algumas histórias assim, mas você tem algum case que você acha que para vocês assim é o suprassumo hoje dentro do escritório? Interessante essa pergunta, porque eu estou muito envolvida ali, eu estou até muito apaixonada por esse projeto que a gente está fazendo por esses dias. Veio uma casa para a gente, então, um cliente
que constrói galpão e tarará, ele tem já uma proximidade com o setor, com o engenheiro, e me trouxe uma casa mais ou menos pronta. Falou, Ju, a casa eu fiz aqui junto com o engenheiro, eu não vou mudar nada, eu gosto da casa do jeito que a gente projetou, você faz arquitetura de interiores para mim? E aí eu falei, tudo bem. A hora que eu estava fazendo o projeto de arquitetura, eu percebi algumas questões. Não exatamente certas ou erradas, mas questões. E aí eu pedi para ele, Samuel, você me permite fazer um ajuste? Por favor, se eu puder fazer um ajuste aqui de arquitetura, eu vou te mostrar por que desse ajuste. E aí eu respeitei muitos dos conceitos que ele já tinha trazido, e aí eu fiz alguns ajustes na casa. Quando a gente foi apresentar, ele falou, eu não havia pensado em tantas questões que você levantou. Trouxe, E né? então, eu vou te contar alguns pontos. Não necessariamente a gente precisa... Isso que é um ponto importante também de entender da arquitetura de interiores junto com a arquitetura, é que elas precisam estar pensadas e concebidas juntas. Conversarem, né? Engraçado a gente dizer assim, não, mas deixa eu fazer arquitetura e depois eu decido lá o armário e depois eu decido o lugar das coisas e tal. E algumas vezes isso não vai dar certo. Então eu chamo de case de sucesso esse porque ele ficou muito contente e disse assim para mim, se eu tivesse construído a casa do jeito que eu planejei, eu teria me arrependido. Então, a gente está em processo, a casa está subindo, ainda não tem um resultado final, mas o fato de ter esse feedback dele, de entender que se você não tivesse comigo, eu teria feito um investimento de uma casa de alto padrão e que eu não teria gostado do resultado final, né? Então, ele trouxe... Você me permite contar aqui 2, 3 casos dessa casa? Claro. Essa casa é uma casa muito confortável, tem 3 boas suítes, um caso muito interessante. E eu falei para ele, olha, a gente precisa ver algumas questões de interiores, então, bora. Um deles foi, por exemplo, automação. Hoje é uma coisa tão importante a gente pensar na automação, a gente tem feito... Está facilitando demais a vida, né? Sim, é super legal, é um item interessante que a gente deve considerar na arquitetura de interiores e arquitetura. E antes de colocar o primeiro tijolo, eu falei para ele, vamos ver a automação, mas precisa, né, confia, vamos lá. E aí ele entendeu o processo de automação e que toda a estrutura da arquitetura tinha que, né, ali, parte de elétrica e tal, mas a gente precisa, olha, da coisa mais simples, de um armário. A gente precisava de um armário para guardar isso. E onde que vai guardar esse armário? Ele não tinha pensado nisso. E a gente fez uma reestruturação simples na arquitetura e que hoje ele vai poder ter uma automação eficiente com uma estrutura, senão ele ia ter que colocar dentro do armário improvisado e tal. Tem que improvisar. Ainda nesse caso, é uma história engraçada que ele conta, que também com 3 suítes excelentes, 4, na verdade, uma de baixo, 3 em cima e tal, uma casa muito boa, e eu falei, vamos propor um roupeiro ali, arquitetura de interiores, a importância do dia a dia. Você vai trocar roupa de cama, você vai trocar as toalhas e tal. E ele falou, não pensei nisso, eu pus armários nos quartos e não tem um roupeiro. E aí a esposa dele lembrou. Ele falou, você lembra aquela vez que as toalhas e os lençóis ficavam no quarto da minha mãe? E ela foi viajar, enfim, trancou o dormitório e foi embora. E não tinha como a gente pegar as toalhas. E a gente ficou lá uma semana sem conseguir trocar os lençóis. E aí ele falou, olha, eu não tinha pensado na importância do roupeiro. Também com uma modificação simples de arquitetura, a gente melhora esse dia a dia, né? Então, são situações que a gente vai pontuando, como a arquitetura de interiores transforma a arquitetura também. E até um outro ponto também dessa casa, que tem um salão gourmet enorme, muito gostoso, e ele queria receber bastante gente, igual a 30, 40, 50 pessoas, e realmente o espaço é muito legal. Aí eu comentei assim com ele, você tem um depósito para a gente fazer ali associado? Eu falei, mas para quê? Eu falei, ainda é um condomínio que é longe da cidade, um lugar lindo ali na Anhanguera, e ele falou, não. Falei, então, você vai querer comprar ali um estoque de bebidas, carvão, guardar, ter um freezer para guardar lá, já que você quer receber bastante gente e tal. E ele falou, é verdade, né? Onde eu vou colocar as coisas que vão me estruturar para receber ter esse gourmet, né? A boa arquitetura leva o conforto mesmo, né? Isso, é isso que eu tô falando. Quando a gente pensa em arquitetura de interiores, ela não é só bonita, entende? Como eu vou vivendo a casa junto com o cliente, eu vou pedindo para ele, vamos viver a casa junto aqui. Você vai entrar, onde você vai colocar suas coisas, onde você vai guardar isso, onde você vai guardar aquilo. Então, eu falo que esse caso que a gente está estudando agora é de sucesso porque o feedback foi, se eu tivesse feito do meu jeito, eu teria me arrependido. E agora a gente está fazendo do jeito que você está me ajudando e eu estou muito feliz com o resultado da casa. É o sentir.
sentir a casa. Quais são as áreas de atuação que vocês têm hoje? Hoje a gente faz arquitetura de interiores, a gente faz arquitetura também, sempre associada à arquitetura de interiores. Você vê que eu falo assim com muito, acho que com muita paixão, né? Sim. Porque eu acredito muito que ela é um ponto muitíssimo importante. Então a gente faz arquitetura de interiores, arquitetura mesmo, comercial, residencial. Eu adoro fazer projeto comercial. Ele é muito desafiador, assim, muito dinâmico. A gente faz loja, varejo, faz bastante também comercial. Trabalha bastante com consultórios também, sala comercial, consultórios faço bastante também. A gestão em si das obras, não só minhas, então algumas vezes a gente pega de colegas que não fazem o acompanhamento da obra, a gente faz também. E do que eu estou lembrando, acho que é isso. Ô Ju, vocês, assim, a gente sabe que uma boa arquitetura, ela sempre ela traz diversas premiações, né? E eu estava conversando com a Lídia outro dia, ela falou que realmente o escritório de vocês tem algumas premiações, né? Sim, a gente participa de de alguns ali concursos, vamos dizer, ali a gente acaba sendo premiada no escritório, lá você vai tomar um café com a gente, tem uns troféus ali que a gente gosta. É muito importante isso, o reconhecimento do mercado, né? Então, é um reconhecimento do mercado que chega ali para a gente, faz alguns anos, a gente ganha alguns prêmios ali e fica muito contente por entender que o mercado está recebendo bem a maneira que a gente lida com os clientes. Mas a satisfação maior, o prêmio maior é esse mensagem que chega, olha, minha filha Obrigado, dormiu o dia ficou lindo, inteiro, ficou maravilhoso, lindo, eu adoro tudo minha mais. casa. Eu tive também, acabei de lembrar, tive uma cliente de São Paulo, ela passou 15 dias na Europa e tal, e voltou e mandou uma mensagem: Ju, eu queria te falar que foi ótima a minha viagem, mas quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei feliz de lembrar como ela era e falar assim, Me senti abraçada. como eu gosto da minha casa. Eu acho que é a maior premiação ali que a gente recebe, mas tem uns troféus lá pra gente no Eu escritório. sou assim, como eu gosto muito de arquitetura, eu adoro ver aquelas publicações, né? Que tem as ideias, né? Vocês já saíram algumas publicações? A gente tem algumas revistas publicadas, a gente tem um portfólio no próprio site da Porto Belo, que é a maior empresa de revestimento da América Latina, então a gente tem publicação lá também. A gente, durante muito tempo, saiu no Anuário Jundiaí, então tem algumas ideias lá. Se buscar, mas o mais legal mesmo, hoje o nosso portfólio ele está voltado no site e no Instagram, né? A gente é bastante ativo no Instagram. Qual que é o site do Instagram, você sabe? @Sente Arquitetura. Sente com Y, né? Isso, Sente com Y, Sente Arquitetura. Então, você vai ver a gente lá falando, contando história, o nosso portfólio. O nosso portfólio é engraçado, eu gosto de pontuar, porque você vai ver como ele não tem uma linha, é um projeto muito diferente do outro. Que é por isso, para a gente chegar e dizer, olha, esse projeto tem a ver com você, esse projeto é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto. E eu tive uma cliente também que disse para mim, recém-casada, e ela falou, eu quis fazer junto com meu marido, porque eu quis que ficasse a nossa cara. Tudo bem. E depois ela também, num grupo de amigos, ela visitava outras obras minhas e falava, gente, mas fica tão bonito que você faz, tão bonito. E eu falei, olha, você traz para mim que eu vou fazer o projeto ficar, eu fiz um retrofit lá na sala, vai ficar como você sonhou, só que a minha maneira, como eu projetei. E aí ela fez. E ela falou, eu não imaginei que outra pessoa fazendo pudesse ficar tão parecido comigo. Então, Legal. isso você vai identificar lá nas redes sociais, no site, os projetos bem diversos. A gente sempre acha que a arquitetura é algo distante, né? Mas a gente respira arquitetura na cidade, né? todo. Então, isso que acaba sendo interessante. A gente começar a olhar realmente, de fato, os prédios, as casas e tudo mais, e você acabar tendo um olhar, tipo assim, alguém pensou muito para aquilo tá ali de pé, né? A gente não percebe, talvez as pessoas que não estão muito ligadas à arquitetura, mas é muito perceptível a gente entender que esse espaço foi pensado, esse espaço foi projetado, né? Quando a gente fala ainda de arquitetura de interiores, eu falo que tudo isso que você entendeu, né? Que a gente respira, a gente vive ali dentro, né? Então, o sofá que você vai sentar todos os dias, o cafezinho que você vai tomar todos os dias, ele tem que estar bem posicionado, os armários e tudo mais. E a gente fala da importância de fazer arquitetura de interiores até mesmo antes da arquitetura, porque depois pode ser que não fique do jeito que você imaginou. Então, eu tive também recentemente numa consultoria de uma casa, que foi feita a casa, e ela me chamou para fazer arquitetura de interiores, e muitas coisas que ela queria não dava mais certo. Então, eu falei, tem que associar arquitetura de interiores, porque esse respirar lá dentro da casa, essa vivência,
ela não vai ficar exatamente como você imaginou. Vai dar certo, vai dar certo. Isso é muito frustrante, isso eu tenho um sentimento, assim, que eu me compadeço, assim, quando o cliente fala, não era muito isso que eu queria, mas vai ser assim que vai dar certo Não de tem o que ser fazer, você vai feito. ter que arrancar a parede, vai ter que arrancar um monte de coisa e não Ou vai fazer traz um sentido. custo, ou traz um custo maior para aquilo, a pessoa já não quer mais refazer e tal. Então, de novo, né, a arquitetura de interiores, ela faz com que você tenha certeza de que o que você está fazendo vai ficar do jeito que você quer. Eu até tenho uma história que eu conto assim para os meus clientes. Hoje a gente faz 3D, né? Então a gente tem uma tecnologia lá no escritório que hoje eu apresento. Um cliente um dia falou para mim, mas foto, né? Teve até dúvida quanto à realidade ali do 3D. Quando a gente entrega o 3D tanto de arquitetura quanto de arquitetura de interiores, aí que eu estou falando comercial, seja lá o que for, comercial é mais importante ainda. Você tem certeza como vai ficar. Então, qual que é a importância da arquitetura de interiores junto associado ao 3D, né? Estou te falando que eu lembrei que essa cliente falou, eu fiz sem 3D, eu não sabia muito como ia ficar, depois eu mudei aqui porque eu não tinha entendido exatamente na planta e tal. Então, a arquitetura de interiores, ela vem também nessa certeza de que você vai se ficar da maneira que você sonhou. E eu faço uma brincadeira com o cliente, eu falo assim, depois que apresenta, eu falo, e aí, a ansiedade melhorou ou piorou? Porque ao mesmo tempo que você fica aliviado, que fala, vai dar certo, vai ficar do jeito que eu quero, você quer que fique pronto logo. E eu vejo Já vi hoje pronto, né? projetos 3D, por exemplo, o antes, né? Tipo assim, do projeto e do Impressionante. real é igual. É Entendeu? impressionante. Tipo assim, não tem nada ali. A gente tem Você alguns... até confunde, não sei exatamente o que é o 3D, qual que é o real A gente ali, tem né? lá no nosso site, no Instagram, essa brincadeira que a gente faz do antes e depois, o projetado, né? E a importância do 3D e de contratar a arquitetura de interiores, seja lá em qual momento, né? Mais importante antes de construir, mas pode ser numa situação, como você comentou, pontual de ambientes, porque você tem certeza que vai ficar daquele jeito. Então, eu tive recentemente também fazendo uma consultoria dessa casa e aí queria um móvel aéreo com iluminação, porque a iluminação estava insuficiente e não tinham deixado ponto. Então, aquilo não vai ser possível, a gente vai ter que arrumar um outro jeito. Então, a arquitetura de interiores, ela vem, né, importante antes da obra, antes da gente definir até a arquitetura final, porque senão pode ser que não fique da maneira que você está imaginando. Sim. E o 3D vai dar ali aquela certeza e eu falo, e agora, tá calmo porque tem certeza que vai dar certo? Ou tá mais ansioso porque quer que fique pronto logo? Ju, assim, o tempo do giro ele tá finalizando aqui. Adorei o bate-papo. Acho que se falar de arquitetura, eu falaria aqui a tarde inteira com você. Eu gosto também. Que bom que você me ouve com muito carinho também, porque você porque é algo que gosta, né? eu gosto e eu acho que, assim, e o mais interessante é quando você fala com alguém que ama mesmo o que faz, entendeu? E, assim, eu percebo que você gosta, conversando com a Lígia também, eu sei que ela adora o que ela faz Sim. também. Então, acho que isso, na verdade, faz toda a diferença para você atender o cliente, né? O aprendizado hoje, a gente fala assim, hoje você faz, é seu foco, fazer projetos lindíssimos, sim, com certeza. Eu brinco que eu falo que isso na verdade, é obrigação. E hoje o nosso aprendizado e a nossa satisfação é receber as pessoas lá no escritório, porque a gente faz questão de ter lá, apesar de fazer alguns trabalhos online, como expliquei, até fora do país, de conversar e entender. Eu acho que a gente precisa muito parar e ouvir muito o que a pessoa está dizendo. Eu falo também para a Lígia que a gente mais ouve do que fala. Hoje eu estou aqui falante porque eu estou gostando do assunto, né? Mas é isso, é importante. A gente mais ouve. E eu brinco, falo para a Lígia, a gente fala, olha, vamos receber, mas vamos receber com calma. Eu quero que a pessoa diga o que ela sonhou, o que ela quer. E conversar, assim, passar para fora, né? Pôr para fora o que ela quer e aí a gente sente esse sentimento e realiza. Eu ia ser clichê agora e falar exatamente, que é o sentir. É isso mesmo. Ju, muito obrigado pela participação, tá? Quem quiser seguir é o @sentir, né? Sente Arquitetura, isso, no Instagram. Sente com Y no final, tá? Isso. E aí o pessoal lá pode ter mais informações e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Sim, isso mesmo. Obrigada por nos ouvir aí, nos receber. Gostei muito de conversar. Percebe que é um assunto que me deixa muito empolgada e vai tomar um café lá com a gente no escritório. Quem quiser também me chama lá no Instagram. A gente vai bater um papo, melhorar aí o seu ambiente, melhorar a sua casa. Vou lá visitar. Pessoal, o Giro Novo Dia fica por aqui e a gente volta a qualquer momento. Até mais.